E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Salva, eu sou videomaker e técnico de som direto e quero hoje falar com vocês sobre esse filme aqui, ó. Lobão, não há estilo sem fracasso, que é um filme que eu escrevi e dirigi em 2011. E muitas histórias aqui para falar. O Lobão no Estilo Sem Fracasso, ele é um resultado de um TCC, né? Eu me formei em cinema na FAAP aqui em São Paulo. Para quem é estudante de cinema deve saber, né? Quando você chega no final, né, do curso, o TCC é um filme. E aí você participa de uma banca examinadora chamada Pitching, em que você defende o seu projeto e se ele for aprovado no Pitching, você tem a chance de filmar e fazer. Na época... o Lobão, em 2010, ele estava escrevendo a primeira biografia dele chamada 50 Anos a Mil. Eu estava na época também ouvindo mais o Lobão, ele era apresentador até de um programa na MTV. Se eu não me engano, era o Lobotomia, alguma coisa assim. Era um cara que tava ali meio que no meu dia a dia e eu falei, pô, se ele tá escrevendo uma biografia e não tem nenhum documentário a respeito dele... Eu, nessa época, fazia curso Abril de jornalismo, conhecia uma série de jornalistas e aí eu tive a chance, através de um contato meu lá na Abril, de chegar até a Regina Lopes, que é a esposa e empresária do Lobão. E aí, através dela, tudo aconteceu, porque eu desde o início, né, desde quando ainda era um projeto, eu falei pra ela, olha, eu estudo cinema na FAAP, vou me formar, quero fazer um documentário. A ideia é um pouco essa, tem um enfoque biográfico, mas falar também sobre indústria fonográfica. Vamos relembrar uma outra coisa também sobre o Lobão, em 2010, que o Lobão havia pouco tempo ele tinha feito um acústico da MTV e tinham chamado ele de vendido, né? Porque ele havia 10 anos antes lutado contra a indústria fonográfica, se rebelado contra as gravadoras e lançado discos em bancas de jornal. E aí, anos depois, ele faz o acústico da MTV, já com selo, com uma gravadora, eu acho que na época era Sony. Então, ficou esse vai e vem, né? Sobre essa contradição do Lobão. Mas enfim, a gente lança o filme em 2011, uma época que ainda fazia sentido prensar DVDs. Então, esses DVDs aqui que eu estou mostrando, eles têm... a gente fez de cada cópia uma tiragem de 1.000 cópias cada uma, né? Então, por alguns anos a gente distribuiu DVDs, a gente ia em reuniões, porque o que acontece? Com o filme lançado em 2011, eu faço esse filme junto com o Rafael Gennarelli, que foi meu colega também de cinema na FAAP, e nós dois juntos fazemos a Salva Filmes, né, em 2012. Para fazer esse filme, a gente rodou cerca de 30 horas. E por quê? Entrevistamos 15 pessoas, incluindo o próprio Lobão. Pesquisamos muito material de arquivo e a gente teve acesso porque a Regina e o Lobão gentilmente cederam. Gravamos alguns shows do Lobão na íntegra também. E tem a parte ficcional do filme, que a gente fez uma rádio chamada Blá FM, uma referência à Fluminense FM, uma rádio muito importante para o B-Rock, né, para o rock brasileiro dos anos 80. Então, 30 horas de material, muita coisa, fizemos o filme. 15 minutos. E foi isso. No ano passado, eu acho que em março do ano passado, eu soube que o jornalista Cláudio Tognoli, ele faleceu. E algumas pessoas até confundem isso, né? O Tognoli é um grande jornalista, mas ele, nessa primeira biografia do Lobão, Os 50 Anos a Mil, as pessoas acham que ele coescreveu. Não é verdade. Ele ajudou, colaborou, mas ele fez a apuração jornalística. Para quem lê o livro, vocês vão ver lá que a cada fim de capítulo tem algumas notas de rodapé, que é a apuração jornalística mesmo do Tognoli. Pesquisando fontes, tentando comprovar aquilo que o Lobão traz no livro. E, obviamente, na época que a gente rodou o filme, o Lobão estava escrevendo a biografia e o Tognoli também estava fazendo essas pesquisas. Era natural que a gente o abordasse e o convidasse para uma entrevista. O que ele aceitou, foi muito legal. Foi na casa dele, aqui em São Paulo e tal. E aí, quando eu soube do falecimento dele, eu falei, pô, acho que uma maneira de homenageá-lo era publicar a entrevista aqui na íntegra, né? Coisa que eu já fiz, né? Aqui no meu canal você não só vê a entrevista na íntegra, como também eu fiz uma série de cortes. E aí, quando eu lanço a entrevista do Tognoli, me ocorre assim, pô, tiveram muitas entrevistas que ficaram de fora do filme. Porque, cara, eu entrevistei, assim, desde produtores musicais, como músicos também, a advogada do Lobão na época, a doutora Carmen, né? Então, me ocorreu ao longo desse ano trabalhar nessas 15 entrevistas, primeiro legendando o material, engendrando esses cortes, para depois disponibilizar o material na íntegra. Eu passei um bom período da minha vida muito apegado ao filme em si, aos 15 minutos do filme, né? Porque o filme tem uma proposta. Eu até vi
Isso é uma coisa curiosa também, né? Na Letterboxd, que é uma rede social de crítica de filmes, o meu filme tá lá e tem um review muito legal, muito simpático, de uma pessoa falando que o filme claramente é um piloto de uma coisa que poderia ser muito maior. E aí, quando eu vejo esse comentário, eu falo, pô, realmente eu acho que faz sentido trabalhar esse material bruto do filme de fato, né? A gente fez duas artes diferentes, essa daqui pensando mais em São Paulo e essa aqui mais Rio de Janeiro. Porque o filme teve 2 núcleos, né? O Lobão, ele é carioca, ele foi criado no Rio de Janeiro, mas ele tá, eu acho que há 2 décadas e meia em São Paulo. E, obviamente, para eu entrevistar essas pessoas, eu tive que ir ao Rio de Janeiro. Então, a gente acabou fazendo essas 2 artes, pensando em 2 lançamentos, que foi o que de fato aconteceu em 2011. A gente lança o filme antes de alguns shows do Lobão, tanto aqui em São Paulo quanto aqui no Rio de Janeiro, e foi uma maneira da gente homenagear e presentear, né? Que depois que o filme ficou pronto, a gente reencontrou as pessoas que nós entrevistamos e demos uma cópia em DVD. E eu tenho muito orgulho, cara, porque hoje em dia, se você entrar aí no Mercado Livre e digitar Não é Estilo Sem Fracasso, vocês vão encontrar aí alguns DVDs a preço caro. Tem gente dizendo que é um item raro e tudo mais. Então, fico lisonjeado, apesar do filme estar aqui no YouTube, mas DVD é uma peça física, né? E vai virando uma coisa de colecionador. Então, fico lisonjeado, feliz. Legal ter feito uma coisa que vai se tornando história aí ao longo do tempo.